Por mais de 20 anos, Gregory Braden dedicou sua energia como um buscador espiritual, fazendo pesquisas e publicando um total de 5 livros. Ele viajou por todo o mundo, se concentrando em textos antigos e religiosos, e também serviu como conselheiro para as pessoas que buscam significado em um contexto espiritual. Os seres humanos existem na rede mundial da vida com interconexões, que finalmente unem os descrentes e os crentes espirituais. Nesse caso, as pessoas que não acreditam são um grupo importante, pois insistem em provas mais sólidas, que é o principal objetivo desse vídeo. A maioria delas é diferente dos crentes espirituais, que aceitam a fé sem a necessidade de simplesmente raciocinar sobre o que está fazendo. Primeiro, você tem que ser um admirador da ciência e também da religião, para simplesmente apreciar um grande livro que causou muito impacto em muitas pessoas. A matriz divina é um exemplo do elo na compreensão do ser humano, segundo as pesquisas científicas. Portanto, o primeiro passo para explorar essa força é nos familiarizarmos com seu funcionamento e adotarmos uma linguagem mais bem compreendida. Por essa razão, o autor de Divina Matriz, Tempo, Espaço, Milagres, faz revelações interessantes sobre como descobrir e explorar milagres no mundo quântico. Como as próprias evidências sugerem, a maioria das coisas na vida começa aqui. Como cura, como melhores relacionamentos ou relacionamentos profundos, geração do DNA da vida e a origem das estrelas. Max Planck propôs a teoria quântica em 1944, e ela prometia mostrar a existência da matriz divina e do universo dentro de sua contenção. A sinopse por trás desse argumento começa durante a era da física newtoniana, passando pelas descobertas de Einstein até os avanços propostos por Braden no século XXI. Explicar a natureza holográfica da observação do homem é possível através da ciência, fato que Braden relata muito bem nesse livro. No entanto, até recentemente os pesquisadores descobriram o que realmente é genuíno, e autores como ele apresentam o conceito como a primeira das 20 chaves da Divina Matriz, para explicar como a religião e a ciência se entrelaçam de uma forma muito íntima. De fato, a crença interessante é que o mundo criado por nós é um reflexo preciso dessas crenças, tais como encontrar a nossa paz interior, a cura e a obtenção da felicidade. E é claro que com tudo isso, Braden combina ciência, espiritualidade e milagres. No entanto, os céticos podem especular sobre algumas questões, tanto quanto as apresentadas da lógicas e argumentos convincentes do próprio Braden, especialmente porque o debate entre religião e ciência não pode ser resolvido apenas em um simples livro. Braden explica a linguagem científica básica de uma forma muito fácil de entender e escrito na forma de histórias da vida real. A primeira chave da matriz divina atua como um recipiente que contém o universo, a ponte que conecta todas as coisas e o espelho que nos mostra o que criamos. Portanto, nossas ações em uma parte da vida têm efeitos e influenciam as outras partes. A matriz usa 3 componentes. Ela é um recipiente, ela é uma ponte e ela é um espelho. Portanto, ela contém todo o universo. E ela atua como uma conexão entre todas as coisas que existem e mostra o que os seres humanos criaram. É importante discutir os comportamentos da matriz divina para entender a linguagem. De uma forma ideal, as pessoas vivem em pequenas aldeias, onde o efeito de outras pessoas são afetados em apenas um dia. A comunidade global sentiu e tem um peso significativo em tudo isso. Assim, as relações com as pessoas mudam a forma e a natureza do universo. Se dermos uma olhada para o conceito da ponte, conforme mencionado, ela revela uma indicação de que as decisões que as pessoas devem tomar enquanto estão na Terra são reduzidas à escolha de viver de maneira agradável e pacífica, ou tornar a mesma vida chata ou não pacífica. Conflitos e guerras são por causa de criações de seres humanos, e são essas mesmas pessoas que são instrumentos nesse avanço tecnológico que inclui a exploração no espaço sideral. O conceito percebe o fato de que as pessoas podem usar instalações em projetos certos ou errados. O espelho é um reflexo de como os comportamentos individuais
afetam as outras pessoas na sociedade. Diferentes relacionamentos formam o principal componente de uma comunidade e, portanto, são afetados pelos relacionamentos que as pessoas têm umas com as outras. O conceito de espelho defende a responsabilidade pelo comportamento individual e ações em relação a outras pessoas, na mesma sociedade ou em comunidade diferente. É através das tradições e crenças de uma pessoa que as tradições e crenças de toda a comunidade se iluminam. O indivíduo é o espelho da comunidade e deve procurar explicá-la. Os seres humanos não devem procurar mais, porque as descobertas no mundo quântico sugerem que dentro de cada um há algo simplesmente não limitado pelo tempo, pelo espaço ou pela morte. Em vez disso, o mundo em que vivemos não é local onde tudo está conectado a algo. As afirmações são fortemente apoiadas por Jim Reid, um cientista sênior do Instituto de Ciências Noéticas. O campo quântico se conecta com tudo, e a pesquisa prova curar e obter paz quando dedicamos nosso tempo para entender completamente essas coisas. Os argumentos apontam de uma forma sensata para certos fatos relevantes e são uma grande descoberta que a maioria das pessoas não presta atenção, incluindo os nossos próprios meios de comunicação. De acordo com Brady, a segunda chave na matriz divina afirma como diferentes coisas estão interconectadas no mundo. A matriz é holográfica. Em qualquer proporção do campo quântico, contém tudo mais no campo quântico. Além disso, a consciência, de acordo com as crenças, também é holográfica. Como, por exemplo, já existem orações na nossa sala com as pessoas que amamos. E onde se pretende. De acordo com esses princípios, as orações já existem onde deve estar, em todos os lugares. As conexões que as pessoas têm umas com as outras devem estar em todos os lugares. As conexões que as pessoas têm umas com as outras vão atuar como facilitador de como as pessoas de uma comunidade respeitam e consideram o comportamento individual e as crenças que existem nas diferentes comunidades. Além disso, é a gênese das oportunidades que sugerem em nosso caminho, porque continuamos sendo parte integrante dessa conexão responsável por átomos, estrelas e o nosso próprio DNA. As pessoas permanecem parte do universo da mesma forma que tudo no universo tem uma conexão mais profunda com outra coisa. A descoberta feita é que ninguém no mundo, tanto em nível individual quanto nacional, tem a capacidade de existir como uma ilha, longe de outras pessoas, pois algumas funções vitais precisam ser trabalhadas em conjunto. O homem precisa do meio, o homem precisa da comunidade. Portanto, a conexão com a matriz faz com que ela faça parte da vida das outras pessoas, impondo nessas pessoas crenças e a ação de melhorar ou piorar o mundo. Por isso, a maneira de conseguir isso é entender como funcionam as diferentes condições, tentando saber por que nos unimos por meio de conexões e o que todas essas conexões significam. E tudo começa com a imagem de nós mesmos. De forma diferente, é impossível. Não nos separamos do mundo. Nós nos tornamos parte essencial dele. Aproveitando a força do universo, é importante olhar para nós mesmos, no contexto do mundo, em vez de nos separarmos de todos os aspectos dele. Essa é a terceira chave da matriz divina. A implicação é como passado, presente e futuro, e ordena que a matriz divina seja o recipiente que contém o tempo. Nesse caso, as conexões são profundas entre tudo o que existe na Terra. De uma forma consequente, nossas escolhas são afetadas pela continuidade fornecida pela matriz. Tudo o que já existiu e o que ainda está por vir tem uma conexão profunda com o que existe agora. Para alcançar a paz, abundância, cura, carreira, relacionamentos e experiências, conectá-los à nossa realidade é a maneira certa de encontrar alegria. Experimentos científicos apontam para as origens do mundo comum, a partir do campo quântico, que está uniformemente distribuído no universo e reconhecido apenas pelas pessoas. Apoiado no conhecimento científico, a mudança do nosso pensamento ajuda a explorar o poder que está dentro da matriz divina. A origem da matriz foi atribuída a uma explosão do universo, que liberou energia massiva para a maioria dos cientistas. No período de 13 e 20 bilhões de anos atrás, o pequeno mundo explodiu, devido às temperaturas, e criou um padrão de energia, que ainda está presente até hoje. Esse padrão de energia
se expande por todo o cosmos, conectando tudo que está ao seu redor, formando de uma forma substancial um campo quântico. Assim, a matriz divina é criada, atuando como um espelho multidimensional e, de uma forma ocasional, reflete emoções e crenças que existem no mundo. A teoria do Big Bang explica como as coisas estão conectadas, embora todas elas pareçam tão diferentes. A chave número 4, de acordo com o autor, afirma que as coisas permanecem conectadas, desde que se juntem uma vez, quer esse bit esteja conectado, vinculado ou não. Em algum momento, pequeno universo e tudo fisicamente unido, apenas separado pela energia do Big Bang. Concentrar-se em nossa consciência é um ato de criar e gerar estados críticos. A busca para estabelecer a menor partícula em matéria é fútil, tanto no mundo quântico, dos átomos, quanto no vasto espaço exterior, apenas deixando sem consciência a resposta real. A consciência ajuda a trazer os sonhos que temos para a realidade e a imaginação para a nossa própria vida. Assim, nossa capacidade de aplicar a compreensão que molda a nossa vida é simplesmente nosso pensamento. Segundo Braden, a matriz trabalha com evidências que sugerem que o poder que existe dentro do nosso subconsciente é o único campo de energia que os seres humanos precisam para incubar a sua própria realidade. Em última análise, isso pode levar a implicações como cura, guerra, paz ou sofrimento, porque tudo acontece no subconsciente. Talvez o lembrete mais importante seja para não olhar para as coisas externas, para as fragilidades da sua própria vida, que podem resultar no maior erro de como vivemos o universo, ou no maior erro de como vemos o nosso próprio universo. E a sexta chave indica o poder que ainda precisamos possuir, o que nos permite criar todas as mudanças que escolhermos. Nossas capacidades dependem de onde está nosso foco e de que maneira usamos o poder da consciência, da mesma forma de pensar, ou apenas sentir o efeito desejado. A sexta chave também é representada por Neville Goddard e oferece uma explicação melhor do livro O Poder do Pensamento, revelando que quando as pessoas trabalham para alcançar algo, a jornada se torna aberta e sem fim. Portanto, identificar o objetivo e lançar marcas para alcançá-lo nos coloca no caminho certo, e não no processo de produzir as coisas, que a sua própria mente ainda não registrou. Nos 7 primários, quando nos concentramos em nossa consciência, o resultado é a realidade do nosso mundo. A essa altura, como entusiastas dos ensinamentos de Braden, vocês vão perceber que o centro de nossa questão sobre nossa própria existência é o nosso próprio papel dentro do universo. Aparentemente pode ser útil tentar entender como as observações científicas funcionam nesse campo para aplicar todas as coisas em nossa vida. Como, por exemplo, o experimento da dupla fenda apresenta descobertas de que, às vezes, o comportamento dos elétrons vai de acordo com as nossas próprias expectativas. E nós podemos aplicar isso na nossa vida diária, onde quer que espelhamos as coisas, onde quer que queremos direcionar o nosso destino. A consciência tem um papel significativo no universo e nos ajuda a descobrir novas aventuras, especialmente de uma forma especial quando os elétrons superam no quanto. A matriz divina desempenha um papel importante, atuando como recipiente de todas as observações dificultadas apenas pela criação de condições conscientes, que simplesmente nos impede de perceber a nossa realidade. E nós temos que olhar além das ilusões dadas pelo mundo. Às vezes, podemos até cair em armadilhas e aprender a lição mais valiosa, que é o equilíbrio de escolher pensamentos, sentimentos e crenças com uma nova possibilidade. Pensamento positivo traz coisas positivas para a sua vida. Esse é o fundamento da matriz. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.